Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Hoje nós vamos fazer o quê? Vamos resolver um exercício e eu vou fazer uma revisão de todas as aulas aí já de configuração, de arquivo template e tudo mais. Então eu peguei aqui o arquivo, eu vou até mostrar aqui de novo, vou fechar aqui esse arquivo, sem salvar, sem nada. E eu vou começar um arquivo novo, Start Drawing aqui mesmo, e ele vai abrir o template AK de ISO. Ele vai pegar as informações que tem no template AK de ISO e abrir aqui um drawing, né, novo pra gente. O AK de ISO é um template que já vem com AutoCAD, então toda vez que você abre um arquivo novo, ele puxa informação desse template. E o que a gente vai fazer é configurar o template todo de novo aqui e vamos fazer uma planta baixa, no caso, essa planta baixa que vai estar aí na descrição do vídeo. Então a gente vai fazer toda essa revisão de como fazer a planta, de como colocar os nomes, né, que vai estar configurado no nosso template, como calcular a área e tudo mais. Então, para iniciar a criação do template novamente, nós vamos fazer o quê? Criar as layers. Então vou entrar aqui no comando LA Enter, né, Layer Properties Manager, e vamos criar as layers que nós vamos utilizar aqui no nosso template. Lembrando que essas layers aqui que eu estou criando é apenas com propósito de aqui educacional, né, para a gente poder fazer a nossa planta, mas em escritório ou no mercado de trabalho aí, ou no seu próprio escritório, ou em trabalho, se você estiver na faculdade, estiver fazendo um trabalho, um ateliê, uma cadeira de projeto e tudo mais, é bom você ver o quê? Saber se o professor utiliza algum padrão de layer ou se você pode utilizar o seu próprio padrão. Então no mercado de trabalho você vai ver que tem vários escritórios com padrões diferentes. Tem um arquivo da ASBEA, que é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, que eu posso até deixar aí no link para vocês também, que é um manual de boas práticas em CAD, que é para ajudar na intercambiabilidade de projetos, que é para quando você vai fazer um projeto com vários escritórios, onde vários escritórios vão mexer naquele projeto, para facilitar a questão da nomeação, nomenclatura das layers e por aí vai, né? Então vamos começar aqui. Esse template que a gente está fazendo, como eu falo, é mais baseado aqui nas nossas videoaulas, para a gente poder aprender junto. Então vou criar uma layer nova. Só clicar aqui no botãozinho, ou Alt N também pode ser, né, o atalho aí. Vou criar a layer paredes. Vou colocar na cor verde. Lembrando que essas aulas, né, que a gente está fazendo, tudo que a gente está fazendo aqui tem aulas individuais para isso. Então eu vou fazer aqui um pouco mais rápido, né, não vou ficar fazendo muito lento. Qualquer coisa, você pausa o vídeo, volta para acompanhar, tudo mais. Fazer outra aqui de esquadrias, onde vão ficar nossas janelas e portas. Esquadrias, cor amarela. Criar uma layer layout, que nessa planta aqui até agora vai ter, a gente pode colocar bancada em layer layout, alguma coisa assim, não vai ter muita coisa, não tem mobiliário, né? Vou criar layer piso, para fazer os desníveis de piso, né, para a área molhada. Vou criar uma layer de textos, colocar na cor branca, cor 7. Vou criar uma layer para as cotas. Vou colocar aqui na cor 8. E vou criar uma layer para áreas, que vai ser como a gente vai calcular a área. Nós vamos utilizar essa layer. E por último, vou criar a layer projeção, que é a layer que vai ser modificada, né, para ficar com o tracejado. Para modificar, nós vamos trocar o line type da layer projeção e vamos carregar o tipo de linha Hidden 2. Então venho aqui em Load, seleciono o tipo de linha Hidden 2, só clicar em qualquer um aqui, apertar H no teclado, selecionar Hidden 2. Outra vez, lembrando, Hidden 2 é a que eu utilizo quando eu vou lecionar, né, quando eu vou passar para minhas turmas como se utiliza o tracejado. Pode ser que outro professor utilize outro tipo, né, de tracejado, então isso aí vai depender de professor para professor. Aqui, no nosso caso, nós vamos utilizar Hidden 2. Vou dar OK, como ela já foi carregada, agora eu posso selecionar e dar OK. Então a layer projeção agora está aí, com a linhazinha, né, o tipo de linha Hidden 2 tracejado.
Vou deixar a layer ativa como esquadrias, posso só dar 2 cliques aqui, ó. Então ele ativou a layer esquadria, é com ela que está aqui em cima, com ela que eu vou desenhar agora. E eu vou fazer o que? Eu vou fazer o retângulo de uma porta de 80 centímetros, então uma espessura de 3 centímetros por 80. Então eu vou lá fazer o rec, fazer aqui ponto 0,3 de base, vírgula, ponto 8 altura. Ele fez aqui o retângulo pequenininho, mas antes de fazer esse retângulo, deixa eu até falar uma coisa para vocês, né? Criei aqui minhas layers, antes de começar as portas, é bom você olhar a unidade que está o seu arquivo. Se você abriu pelo arquivo AutoCAD ISO, se o teu AutoCAD ele for um AutoCAD global, ele vai vir com sistema métrico, tal, tudo mais, vai vir nas casas, vai vir em sistema decimal, vai vir todo configurado já. Mas caso não seja um AutoCAD English, que ele seja configurado para ser utilizado nos Estados Unidos, o que vai acontecer? Ele vai vir todo configurado para polegadas. Então é bom você já saber qual a unidade que está seu arquivo para você não começar a desenhar nada, né, com medida, pensando que está colocando uma medida e realmente ele está saindo em outra. Então vamos entrar no comando units, UN, então o N de units, dá Enter. E aqui você vai ver, ó, que a medida, ó, está em decimal e nós temos aqui 4 zeros após o ponto, né, a precisão da nossa medida vão ser 4 zeros após o ponto. Isso aqui é a precisão da medida que eu digito aqui no model, não é a medida da cota. Lá na cota a gente vai configurar diferente. Aqui o ângulo está em graus decimais, precisão 0, ou seja, é apenas um ângulo mesmo. E o importante de ver aqui, gente, é o Insertion Scale. Esse Insertion Scale, gente, ele tem que estar igual, tanto aqui na unidade, quanto no Options, quanto quando você vai fazer o que? Criar um arquivo de bloco, como nós vamos fazer com as portas já já. Porque se isso aqui estiver diferente, ó, quando você for trazer um bloco para dentro do seu arquivo, ele vai calcular a escala, né, a unidade de escala, a partir do que está selecionado aqui. Então se eu fizer um bloco em metro e tentar trazer para cá, ele vai pensar que aquele 1 de 1 metro é na verdade 1 milímetro. Então ele vai basear a escala em milímetros. Então a porta vai ficar ou muito pequena, vão ter casos que ela vai ficar muito pequena e vão ter casos que ela vai ficar muito grande. Então aqui tem que estar tudo configurado sempre no mesmo. Tanto aqui em unidades, a gente verificou milímetros, dá OK. Lá em Options, OP Enter, você vai na aba User Preference. O Options agora do AutoCAD 2016 ele sempre demora um pouquinho para abrir. Na abazinha aqui, ó, User Preferences, tem que estar em milímetro também, o Insertion Scale. E quando você for fazer o bloco com o W Enter, né, o comando Right Block, aqui embaixo, ó, o Insert Units deve estar em milímetro também. A gente vai ver isso já já fazendo o bloco das portas. Então, tendo isso verificado, já verificando isso direitinho para você não ter problema com o seu arquivo, aí nós voltamos então para o Rec, né, para fazer aqui a nossa porta, comando retângulo. Então vou fazer a portazinha de novo, 3 centímetros de base, ponto 0,3, vírgula para travar a base, passar para a altura, ponto 8 na altura. Lembrando que como a gente abriu o AutoCAD ISO, esse template ele tem um zoom, né, bem distante. Então a gente vai ver que a nossa porta ficou apenas um pontinho aqui. Para aproximar, basta dar 2 cliques no scroll do mouse ou entrar o comando Zoom, Enter, Extends, Enter. Então o Z-Enter é Enter. É a mesma coisa de clicar 2 vezes no scroll do mouse. Então eu fiz aqui a minha porta. Outra coisa que eu vou fazer logo que eu não gosto é do grid. Ele fica aparecendo aqui bem clarinho, mas eu não curto muito o grid. Já vou desligar o meu aqui embaixo, ó. Se você quiser desligar, ou clica aqui no ícone, ou aperta a tecla F7, ele desliga e liga o grid. Então vou pegar a minha portazinha aqui de 80 centímetros, vou fazer uma linha que vai simular a minha parede aqui para baixo, ligar o orto, ó, que o orto está desligado, então para ligar o orto, tecla F8. Então liguei o orto, faço uma linhazinha aqui para baixo de 15 centímetros, só para simular a minha parede. E vou fazer 3 cópias dessa porta aqui para o lado. Duas cópias, quer dizer, para ficar 3 portas. E agora eu vou fazer um offset de 80, um offset de 70 centímetros e um offset de 60 centímetros, para ter as 3 portas básicas que a gente utiliza em projeto. Então offset, ó, Enter, ele vai me pedir a distância, né, que eu quero fazer o offset. A primeira, 0,8, faço aqui o primeiro offset.
o segundo offset, ponto 7, faço aqui o segundo offset, e o terceiro, ponto 6. Então faço aqui o último offset. Nós temos os vãos das portas, a única porta que consegue fechar realmente aqui é a porta de 80. Essa porta tem 80 com vão de 70 e essa porta teria que ter 60, né? Ó, tem 80, mas ela tem o vão aqui de 60. Então eu vou diminuir 10 centímetros nessa porta e diminuir 20 centímetros nessa porta, com o comando stretch. O comando stretch, S-Enter. Tem que tomar cuidado, porque o comando stretch ele só funciona com a seleção da direita para a esquerda. Ele não funciona com a seleção da esquerda para a direita, tem que ser da direita para a esquerda. Selecionei a pontinha aqui do objeto, botão direito do mouse, clico em qualquer ponto para marcar o ponto de base, arrasto o mouse para o lado que eu quero fazer a deformação e digito a quantidade da deformação, no caso, ponto 1, Enter, que é 10 centímetros. Vou fazer a mesma coisa aqui na outra porta, só que agora comprimindo 20 centímetros. Terminado de fazer o tamanho da porta correta, eu vou fazer agora o arco da porta. Então, A Enter, comando Arc. Eu vou fazer o que? Ponto oposto aqui, onde a porta vai fechar, primeiro ponto. Segundo ponto que eu vou marcar, primeira quina da porta. Terceiro ponto que eu vou marcar, segunda quinazinha da porta. Então, repetindo aqui nas outras portas, ó, primeiro ponto, segundo ponto. Até aproximar aqui para vocês poderem ver, ó, primeiro ponto, segundo ponto foi aqui, terceiro ponto a outra quina. De novo, primeiro ponto onde a porta vai fechar, segundo ponto a primeira quina, terceiro ponto a segunda quina. Então a gente já tem o arco, ó, as 3 portas feitas com os arcos corretamente. Vou agora deletar as linhazinhas de baixo, que foram feitas só como referência, e vou criar um arquivo de bloco com as 3 portas. Meu primeiro arquivo de bloco vai ser aqui com a porta de 80, então vou aproximar ela aqui, seleciono a porta, entro o comando Right Block, W, Enter. Primeira coisa que eu vou fazer, Pick Point, para ele selecionar o ponto de inserção, ó, Pick Insertion Base Point, como ele está falando aí pra gente. Clico nesse botãozinho e marco aqui onde vai ser a dobradiça da porta, ó. Depois que eu fiz isso, eu mando converter a um bloco. Ou seja, o que tiver dentro desse arquivo, ele vai converter a um bloco também e vai gerar aqui o nosso bloco. Eu vou colocar para salvar lá em documentos mesmo, só que o nome do meu arquivo, vou até entrar aqui, ó, o nome do arquivo aqui em documentos vai ser .80, minha porta de 80 centímetros. Salvei. Então vou dar OK. Ele manteve aqui a porta como um bloco, ó, o meu ponto de inserção está aqui, e ele criou lá nos meus documentos o arquivo que contém essa porta. Vou fazer a mesma coisa com a portazinha de 70, seleciono a porta, W, Enter, Pick Point, marco onde vai ser a dobradiça, seleciono aqui e coloco o nome .70, Save, dá OK. Mesma coisa com a porta agora de 60, ó, seleciono a porta, W, Enter, Pick Point de novo, marco onde vai ser a dobradiça, seleciono onde você vai salvar, colocar o nome .60 agora, que é a porta de 60 centímetros, e vou mandar salvar e dar OK. Então todas as 3 portas agora elas são blocos dentro do meu arquivo e estão com arquivos, né, separados, arquivos DWG separados, cada uma delas. Então o que eu vou fazer agora? Vou fazer as minhas janelas. Como é que eu uso janela? Se alguém já viu aí a minha aula lá de template, sabe que a janela a gente faz o seguinte, ó, faz uma linhazinha de 30 centímetros, ponto 3, um offset de 15 centímetros para baixo. Então fiz uma linha de 30 centímetros, fiz o offset de 15 centímetros para baixo e depois o offset de 0,06, ou seja, 6 centímetros, da de cima para baixo e da de baixo para cima. Então a gente tem aqui o que? Um pedaço, né, de uma janela, bem pequenininho. A maioria do pessoal costuma fazer o que? Passar essas 2 linhas de fora para layer 0, para ficar só um pouco mais, assim, dar uma beleza mais tanto no desenho no CAD, quanto quando for plotado, porque a layer 0 ela vai ser mais fina, né, que a layer amarela, aqui no caso da esquadria. Então passa aqui para layer 0 as 2 de fora. Depois que fizer isso, copia aqui para o lado a janela e rotaciona a janelazinha aqui, ó, comando Rotate,
clica no meio dela, arrasta o mouse para baixo, clica com o botão esquerdo de novo. Então eu tenho a minha janela na horizontal e tenho a minha janela na vertical. Isso são janelas o quê? Baixas. Janelas baixas são essas aqui. Vou fazer uma cópia para o lado para poder fazer a janela alta agora. O que eu faço para fazer a janela alta? Para não ter confusão, eu já vou mudar aqui, ó, as duas de fora. Elas vão ficar na layer parede. Por quê? Porque janela alta não abre vão na planta baixa. Então isso aqui é só para poder lembrar. Por quê? Porque essas linhas de fora aqui eu não vou copiar quando eu for fazer a janela alta. Ó, janela alta. Vou passar as duas de dentro para a layer projeção. Então passei as duas de dentro para a layer projeção. E aqui vão ficar o tracejado. Como não ficou tracejado agora, por quê? Porque o meu Line Type Scale está em 1. Se eu entrar aqui no comando LTS, Line Type Scale, a gente vai ver que o valor dele está em 1. Eu vou colocar um novo valor, 0.01, só para poder visualizar esse tracejado. Então, coloquei aqui, eu diminuí a escala do tipo de linha só para poder visualizar o tracejado. Então beleza, o tracejado está aí. Então nós temos agora nossas janelas baixas e janelas altas aqui no nosso arquivo também. Outra coisa que eu vou fazer agora, passar para a minha ler textos, e eu vou configurar o texto para a gente já deixar aqui alguns textos configurados. Então eu vou entrar aqui no comando Text Style, ST Enter, e vou criar um texto novo. Vou chamar esse texto de 2 mm. Eu vou configurar um texto de 2 mm, um de 3 e um de 5 mm. Primeira coisa que eu vou mudar no texto de 2 mm é a fonte. Eu vou colocar a fonte City Blueprint. Então aqui é só apertar o C, até descer aqui nas fontezinhas com C e achar City Blueprint. Achei a fonte City Blueprint, ela vai ficar regular, tudo normal. E essa altura aqui, gente, que ele pede é a altura do model. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar o meu texto como objeto anotativo. Quando esse objeto for um objeto anotativo, né, quando o texto for um objeto anotativo, ele vai sofrer a influência do quê? Do Annotation Scale, dessa escalazinha que está aqui embaixo. Ó. Então eu vou marcar ele como anotativo e vocês vão ver que o tamanho, a altura do texto vai mudar. Ó. Ele vai me pedir agora qual vai ser a altura do texto de 2 mm lá no papel, quando eu for plotar. E o texto de 2 mm vai ter uma altura de quanto? 2 mm, ponto 002. Então 2 mm aí. Então a altura do texto, ponto 002. Tome cuidado para não colocar vírgula aqui, porque se você colocar vírgula não vai funcionar, né? Ele vai dizer que está um valor errado. Ele só aceita ponto. Colocou ponto 002, aplica e você vai criar um novo texto. Ó. Como o texto de 2 mm está selecionado, quando eu crio um texto novo, e coloquei o nome de 3 mm agora, ele vai fazer o que? Uma cópia do texto de 2 mm. Então é só você vir aqui e mudar o tamanho, que em vez de ser 2 agora vai ser 3. Aplica novamente, cria um texto novo, nomeia de 5 mm, dá OK. E agora em vez de 3 mm vai ser 5. Termina, aplica novamente. Então nós criamos aqui 3 textos que são objetos annotative, que vão sofrer a influência aqui do Annotation Scale, e eu vou deixar o texto de 5 mm como texto ativo. Então cliquei aqui no 5 mm, marquei 7 corrente. O que aconteceu com isso aí? Eu marquei agora o texto que eu vou escrever, né, o texto ativo para escrever, toda vez que for escrever agora, vai ser o texto de 5 mm. Vou fechar. Aqui é a minha janelinha. E uma coisa agora que eu tenho que fazer quando eu for escrever um texto ou utilizar qualquer objeto anotativo é marcar qual a escala que eu quero utilizar aquele objeto. Eu vou escrever textos na escala de 1 para 25, 1 para 50 e 1 para 100, que são as 3 escalas mais utilizadas em projeto. Então, primeiramente, a gente tem que criar a escala, né, 1 para 25, porque aqui não tem a escala 1 para 25, ele pula da 1 para 20, depois vai para 1 para 30. Então eu vou aqui customizar, entrar em custom, seleciono aqui a escala 1 para 20, só para na hora que eu adicionar ficar à frente da escala 1 para 20, então eu vou adicionar, vou nomear a escala de 1 para 25, né, 1, 2 pontos 25,
E vou colocar aqui a propriedade da escala, que vai ser o quê? Uma unidade no papel vai ser igual que a 25 unidades no desenho. Então dei OK. Eu já tenho aqui marcado a minha escala 1:25, só dá OK de novo. Quando você cria, né, você customiza essa escala nova, ela vem aqui, fica ativa para você poder escrever. Então vou colocar aqui escala 1:25 e vou escrever o meu texto nessa escala 1:25. Para escrever o texto eu vou utilizar o comando Dynamic Text, DT, Enter, e vou escrever aqui, ó, clicando com o botão esquerdo no início do texto e depois apertando Enter para aceitar, ó, o ângulo 0. Se esse ângulo aqui embaixo não estiver 0, você tem que digitar 0, Enter. Se ele já tiver 0, que no meu caso aqui já está 0, é só apertar Enter. E ele vai escrever o texto, né, com um ângulo 0 de rotação. Então ele vai escrever o texto reto aí na tela. E eu vou escrever aqui no caso 1:25. Terminei de escrever, clico com o botão esquerdo fora do texto e depois aperto a tecla ESC. Então está aí a escala 1:25. Vou fazer o que? Uma cópia desse texto para o lado aqui e uma cópia dele para baixo. Clico duas vezes para editar o texto, ó, cliquei duas vezes e vou escrever com letra maiúscula ambiente. Escreve aí com letra maiúscula ambiente e embaixo escreve o que? Área, o Azinho de área, espaço igual espaço, 0.00 metros quadrados. Clica fora e você terminou aí então de editar o texto de 1:25. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou escrever essa mesma coisa aqui, 1:50, 1:50, 1:50, né? E o 1:100 aqui, copiando para o lado e depois para baixo. Então vou passar para a escala 1:50 e vou escrever o texto de novo, Dynamic Text. Clico aqui para começar, aperto o Enter para aceitar o ângulo 0 e escrevo 1:50. Clico fora, aperto a tecla ESC para sair do comando. Faço a cópia do texto 1:50. Para o lado, para baixo. E vou fazer agora a mesma coisa com o texto em escala 1:100. Dynamic Text, DT Enter. Clico para marcar o início do texto. Enter para aceitar o ângulo 0. 1:100. Clico fora, aperto ESC. Seleciono o texto, comando Copy, CO Enter, copio aqui para a lateral, depois copio aqui para baixo. Para passar o texto ambiente aqui para os outros dois, eu faço o quê? Ó? Clico duas vezes para editar, ele já vem com tudo selecionado, ó. Só dar um Ctrl C para copiar, Ctrl C, seleciono agora os outros, ó. Copio só, colocando Ctrl V, eu colo só o texto, ó. Colei o texto ambiente. Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Você entra para editar, Ctrl V para colar o texto. Mesma coisa eu vou fazer com a área aqui embaixo. Ó, Ctrl C para copiar, clico duas vezes aqui embaixo, Ctrl V para colar, clico duas vezes aqui embaixo de novo, Ctrl V para colar. Só que o textozinho aqui, 1:25, 1:50, 1:100, eles estão todos no texto que é 5 milímetros. Tudo aqui foi feito no texto 5 milímetros. E eu quero que o meu ambiente seja feito o quê? Em texto de 3 milímetros e a minha área em texto de 2 milímetros. Então como é que eu faço para modificar isso aí? Eu venho aqui em cima na aba Annotate e eu seleciono, ó, você está vendo aqui que está marcado texto ativo, né, dos 5 milímetros. Se eu selecionar o ambiente, todos os 3 ambientes, eu posso vir aqui em cima e passar agora para 3 milímetros. Ó. Então agora eles são textos de 3 milímetros. E eu posso selecionar as áreas aqui embaixo e passar agora para 2 milímetros. Então pronto. Fiz isso, aperto o ESC para desselecionar e agora eu só vou mover aqui para organizar, deixar organizadinho aqui o nosso texto. Para deixar bem organizado aqui no template. Então vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Esse aqui vai ser o nosso template, né? Nós estamos criando o template aqui de novo. Vou organizar aqui o texto, deixar todo bonitinho aqui, para sempre que a gente precisar utilizar, já está bem organizado. Eu só estou movendo, para aproximar esse aqui,
e aproximar esses dois aqui em cima. Então eu tenho aqui, ó, ambiente e área numa escala de 1 para 25, ambiente e área na escala 1 para 50, ambiente e área na escala 1 para 100. Tranquilo. Outra coisa que eu vou fazer agora é configurar a cota. Para configurar a cota do nosso template, a gente não tem que ficar configurando toda vez que for iniciar um projeto novo, então a gente já vai deixar ela toda configurada aqui. Para entrar no Dimension Style, né, é só o comando D, Enter. Ele já entra aí no Dimension Style Manager. Nós vamos começar uma cota nova, pode estar qualquer coisa aqui selecionada, a gente vai modificar tudo aqui na cota. Então coloque aqui uma cota nova e o nome dela vai ser cotas. Por quê? Porque ela vai ser um objeto anotativo e ela vai sofrer influência da escala aqui embaixo também. Então a gente não vai precisar criar uma configuração de cota para cada escala. A gente vai criar apenas uma cota, marcar para ela ser um objeto anotativo e utilizar o que? O Annotation Scale aqui embaixo. Então colocou cotas, continue. Na primeira abazinha aqui, Lines, a única coisa que a gente faz nas Dimension Lines, que são as linhas de dimensão aqui, eu vou trocar e colocar by layer, a cor dela, e vou suprimir as Extension Line, que são essas linhas de extensão da cota, ó, essa linha aqui e essa linha aqui, eu vou suprimir as duas Extension Lines. Na segunda, como eu falei, eu estou fazendo aqui bem rápido, porque já tem aulas separadas, né, disso aí. Então aqui na segunda aba, símbolos e flechas, eu vou trocar a minha flecha pelo oblique, só colocar aqui oblique, e o tamanho dessa flecha vai ser 1,5 mm, vai ser o tamanho que eu quero que ela fique lá na prancha. Então vou colocar 0,0015, 1,5 mm. Na abazinha textos, nós vamos escolher o texto de 2 mm para ser o texto da cota, ela vai começar a ficar toda doida aqui, não tem problema. E aqui embaixo nós vamos verificar se a posição do texto na vertical está acima da linha de dimensão, na horizontal está centralizado com a linha de dimensão e o sentido de leitura está da esquerda para a direita. Se tiver aqui desse jeito, está tranquilo. O offset from dimension line é o que a gente vai mudar, colocar o que? 1,5 mm também, 0,0015. E aqui na lateral deve estar marcado o Align with Dimension Line, ou seja, o texto sempre vai ficar alinhado com a linha de dimensão. Passa agora para a abazinha Fit. A cota já começou a se enquadrar melhor aqui. E na aba Fit nós vamos na primeira opção aqui, Fit Options, marcar sempre manter o texto entre as linhas de extensão. Então marca essa opção. O local do texto, caso você tenha que mover esse texto, né, da linha de dimensão aqui, caso você tenha que posicionar ele em outro lugar, ele vai ficar acima da linha de dimensão sem o ladder. Isso é uma maneira que eu gosto de utilizar. Tem gente que gosta de utilizar com ladder, eu não gosto, prefiro sem o ladder. Vamos marcar aqui, para essa cota ser um objeto anotativo. Então marque aqui e não se esqueçam de marcar, caso esteja desmarcado, essa opção aqui embaixo de Draw Dimension Line Between Extension Lines. O que isso aqui vai fazer? Se por algum acaso o texto da sua cota estiver dando interferência na linha de dimensão, se isso não estiver marcado, ele vai interromper a linha de dimensão. Ou seja, vai começar a linha de dimensão, interrompe onde tem o texto e volta depois até a linha de dimensão. Então isso aí fica muito feio para a cota, porque ela vai ficar uma cota como se estivesse em falha, né? Então é melhor você deixar marcado isso aqui, porque não importa se estiver tendo interferência ou não, ele nunca vai deixar de desenhar, né, a linha de dimensão. Então deixa isso aqui marcado. Nas unidades primárias, a gente mexe um pouquinho a coisa, é só verificar aqui se está em decimal. Para projeto de edificação, você deixa 2 zeros após o ponto, né? Uma precisão de 2 zeros. O decimal separator, ou seja, o que vai separar a sua casa decimal, ele vem marcado em coma nessa configuração que a gente pegou de início. A gente vai deixar em period, que é o ponto, coma é vírgula, né? A gente vai deixar em period. E aqui a gente vai suprimir o zero à esquerda e deixar o zero à direita aparecendo. Então a gente suprimiu o zero à esquerda e deixou o zero à direita, que é o trailing, aparecendo. Então desmarca o trailing e marca o leading. Feito isso, é só dar OK, a nossa cota está toda configurada. Pode deixar ela aqui como corrente, né? Você seleciona ela aqui, marca aqui em set corrente.
Então a cota agora, essa configuração cotas, é o que vai ser utilizada quando a gente for cotar alguma coisa. Então eu vou fechar. E está aí então o nosso arquivo template, tendo que nossas layers, as 3 portas mais utilizadas em projeto, que é de 80, 70 e 60, janelas baixas e janelas altas, textos nas escalas de 1 para 25, 1 para 50 e 1 para 100, e as cotas, né, configuração de cotas já feito. Então, como eu já tenho isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cota de 1 metro aqui, só para mostrar a cota, só para indicar que nesse template tem a configuração. Tanto nela na escala de 1 para 25, a escala de 1 para 50 e a escala de 1 para 100. Como está selecionado aqui a escala de 1 para 100, vou fazer logo aqui, ó, Dimension Linear, DLI, Enter. Cliquei para iniciar a cota, arrastei para o lado. Como eu quero fazer uma cota de 1 metro, é só digitar que eu quero que 1 metro, Enter. Então ele vai fazer essa cota de 1 metro. E eu vou deixar logo na ler cotas, né, porque eu estou fazendo aqui na ler texto. Deixa eu colocar aqui logo, passar para ler cotas. Pronto. Deixar ler cotas aqui. Então ele fez a cota na escala de 1 para 100. Vou passar para a escala 1 para 50. Fazer a mesma coisa, Dimension Linear, DLI, Enter. Clicou aqui no pontinho, arrastou para o lado, Enter. Como eu não estou cotando nenhum ponto específico, né, só estou cotando uma distância. E vou colocar agora na escala 1 para 25 e fazer a mesma coisa aqui em cima. DLI, Dimension Linear, Enter. Faço uma cota de 1 metro aqui. Pronto, está aí então minha cota de 1 metro. As 3 distâncias aqui são iguais, só que aqui eu estou numa escala de 1 para 25, escala de 1 para 50 e escala de 1 para 100. Então beleza. Vou voltar para a escala 1 para 1 e vou salvar o meu template, para ele já ficar aqui com essas configurações para quando eu for iniciar um projeto novo. Então como é que eu salvo esse template? Eu venho aqui no AutoCADzinho, no Azinho aqui do AutoCAD. Posso clicar nessa setinha aqui do lado. Ou fazer o quê? Deixar o mouse parado em cima do Save As. Ele abriu aqui as opções de salvamento e eu vou mandar salvar como Drawing Template, DWT. E vou colocar aqui o template, underline, videoaula. Pronto, então esse aí vai ser o template da nossa videoaula. Vou salvar. Ele vai perguntar se eu quero colocar aqui alguma descrição. Posso colocar aqui template para videoaula do YouTube, por exemplo, aqui. E essa vai ser a descrição do meu template. Eu tenho que verificar se ele está medindo, né, se a medida dele está em metric. Se tiver, ok, ele vai salvar esse template. Está lá, ó, template, underline, videoaula. Posso fechar esse arquivo e quando eu for começar um arquivo novo, eu venho aqui em New, ó, quero começar um arquivo novo. No AutoCAD 2016 você tem como selecionar o template aqui embaixo. Ó. Você pode vir aqui embaixo, selecionar o template que você quer. Se você não tiver com o AutoCAD 2016, é só vir aqui em cima em New. Toda vez que você for criar um arquivo novo, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para você selecionar qual template que você quer iniciar. Como o default no AutoCAD, ele já começa, como eu disse, né, no ACAD ISO. Se eu não quero começar no ACAD ISO, eu posso selecionar aqui, ó, o template videoaula e mandar abrir ele aqui, ó. Abriu o template videoaula. O que ele fez? Ele não abriu aquele arquivo que a gente criou. Ele apenas pegou as configurações que estavam naquele arquivo e gerou um desenho novo, ó, Drawing 3, um arquivo DWG com aquelas informações que estavam no template. Então ele não utilizou aquele arquivo template. Assim, ele não está abrindo, né? Eu não vou desenhar no template. Ele apenas pegou as informações que estavam naquele arquivo DWT, o arquivo Drawing Template, e criou um arquivo DWG, que é um arquivo Drawing do AutoCAD com aquelas configurações. Então, feito isso, ó, você pode iniciar o seu projeto com todas as configurações de texto, cota, tendo as portas, tendo as layers todas feitas aqui, sem se preocupar, né, em fazer tudo isso aí de novo. Beleza, então a gente abriu o nosso template. Agora eu vou pegar a nossa planta do exercício. Para a planta do exercício, que é essa aqui, eu vou dividir a minha tela aqui em duas. Ó. Minimizei não, né? Cliquei aqui no maximizar, né? Ele vai diminuir aqui um pouco a tela. Eu vou clicar aqui para segurar com o botão esquerdo
e arrastar aqui para a lateral da tela. Quando eu arrasto para a lateral, no Windows 10 aqui, ele vai me pedir qual a outra aplicação que vai ficar dividindo a tela com esse meu arquivo do PDF. Então vou selecionar aqui o AutoCAD. O que ele fez? Ele colocou o AutoCAD na metade da tela e o PDF na outra metade. O que eu posso fazer também é o quê? Minimizar aqui o AutoCAD, selecionar qual vai ser o tamanho que eu quero que essa tela tenha, né? Ou seja, eu quero que essa tela ocupe só esse espaço aqui do meu monitor, e eu vou abrir aqui o AutoCAD, clico aqui na barrinha dele aqui, seguro, e arrasto ele para a lateral oposta. Então ele ocupa todo o restante da tela, deixa só aquele pedacinho que você deixou reservado ali para o seu PDF. Então você pode organizar, quem tiver monitor grande, né, pode organizar dessa maneira. Quem tiver monitor pequeno aí fica um pouco mais complicado, porque a área do AutoCAD fica bem restrita, né? Então sua área de desenho vai começar a ficar restrita, e outra, as suas partes aqui, as suas telazinhas aqui da interface, elas vão começar a ser comprimidas. Então a maioria das vezes comprime aqui a telazinha onde você tem que ficar trocando as layers, aí fica um pouco chato. Então é melhor você fazer como eu faço quando eu estou com um monitor pequeno, né? Quando eu estou dando aula para os meus alunos, o monitor lá é um monitor que tem uma resolução de 800x600 no Datashow. E aí o que eu tenho que fazer? Eu diminuo só quando eu divido a tela, só quando eu vou fazer as paredes, e depois, como eu já tenho todas as informações de parede, eu fico trocando, né? Alternando as telas. Então eu vou aproximar aqui a nossa planta, para a gente dar uma olhada nela aqui. Esse arquivo vai estar aí na descrição do vídeo. Nós temos aqui um apartamento. Deixa eu só marcar aqui. Vou maximizar aqui só um pouquinho, só para marcar a opção, esse PDF novo aqui. Ferramentas, não, início, não. Não mexi nele ainda, estou meio que voando aqui. Como eu faço para marcar aquela mãozinha para a gente sair? Deixa eu ver aqui. Ferramenta mão, pronto. Ok, vou colocar aqui agora. Pronto. Então nós temos aqui um apartamento pequeno, é um apartamento bem pequenininho que eu faço de exercício pessoal. Então nós vamos começar a escolher, né, uma quina aqui, de onde nós vamos começar a desenhar esse apartamento. Eu vou escolher aqui, ó, essa quinazinha aqui em cima. Ó. Como é que eu faço? Eu sempre escolho uma quina interna, faço uma linha para baixo aqui, e uma linha na vertical, uma linha na horizontal, offset de 15 centímetros para baixo, e saio fazendo os offsets nas medidas que eu tenho aqui nas cotas. Então eu começo fazendo offset todo aqui em cima, depois começo a descer o offset e vou desenhando a planta baixa. Então eu vou fazer justamente isso. Já coloquei na minha layer parede aqui no AutoCAD. Então nós temos aqui, ó, uma aproximação um pouquinho mais aqui. Pronto. Nós temos essa quina aqui de início. Então eu vou fazer essa quina desse jeito aqui, ó. Fiz uma linha representando essa quina. Não sei qual foi a medida dessa linha, eu vou começar a colocar medidas com o offset, então não tem problema se isso aqui ficar maior, se ficar menor. Quando eu começar a fazer o offset eu posso completar se ficar menor, ou posso fazer o trim depois, né, caso fique maior. Então vou fazer um offset de 15 centímetros para fora. Offset de 15 centímetros aqui para fora, dessa linha para fora. Posso logo fazer um fillet, F-Enter. Como ele já está com o raio 0, já posso só clicar nas duas linhas para ele fechar essas duas linhas aqui. Porque como ele está com raio 0, ele não vai fazer o arco, né, que o fillet faz. E começo a fazer o offset. Ó. Eu tenho 2,50 e 15. Então vou lá, ó, offset, 2,5, Enter, dessa linha para cá, e depois o offset de 15 da parede para cá. Tenho mais 2,50 e 15. Então vamos lá. Mais um de 2,5 e mais um de 0,15. Como eu estou vendo que esse banheiro aqui, ó, ele está fechando aqui, ó, eu não tem continuação essa parede, o que eu já vou fazer? Eu vou fazer o offset para baixo aqui, ó, 1,25, 15 para fechar essa paredezinha aqui embaixo. Então offset 1,25 e de cima para baixo e offset de 0,15. Então vou fechar aqui com fillet múltiplo. Como é que eu uso o fillet múltiplo? F-Enter, M de múltiplas vezes, Enter. Então parede dentro com parede dentro, parede de fora, parede de fora. Então beleza, eu tenho aqui já o que? Os dois banheiros. A parede aqui, ele
continua para o quarto, ó, então eu posso fazer o quê? Como esse quarto vai continuar aqui, eu vou fazer logo esse offset ó, de 3,06 metros mais 44 vai dar quanto aqui? Vai dar 3,50 metros. Então eu vou fazer logo aqui, ó, offset 3,5, opa, coloquei 2,5, offset 3,5, daqui de cima para baixo, e depois um offset de 15 centímetros. O que é que eu tenho que fazer aqui agora? Eu estou vendo, eu vou até juntar a parede logo aqui, fazer um fillet múltiplo, mas eu estou vendo que essa parede ela tem um chamfer, né? Ela está chanfrada aqui, ó. Então eu tenho que fazer um chamfer de distância 0,50. CHA, comando chamfer, enter. Para modificar a distância, ele vem como default no AutoCAD a distância 1 igual a 0, distância 2 igual a 0. Para modificar a distância, eu entro no parâmetro distance, dê enter. Aí ele me pergunta qual vai ser a primeira distância, eu coloco 0,5, dou enter. Ele pergunta se a segunda distância é a mesma da primeira, como é a mesma eu vou dar enter de novo. E agora sim eu seleciono a primeira linha, segunda linha, ele vai me fazer o chamfer. Para fazer o quê? Fazer essa parede eu faço um offset de 15 centímetros agora, para fora. E faço o fillet com raio 0, juntando agora essas paredes. Ó. F Enter, M Enter, daqui para cá, daqui para cá. Agora sim a minha parede está correta com esse chamfer que tem aqui na planta. Como eu estou vendo aqui, ó, que essa parede ela continua lá embaixo, eu vou fazer logo um offset de 80 e um offset de 15 para eu saber qual o tamanho desse quarto. Offset de 0,8 daqui para cá e depois um offset de 15 centímetros daqui para cá. Então eu sei que esse meu quarto ele vai fazer o que? Ó, essa quinazinha aqui embaixo ó, vai fechar aqui. Ó. Então eu vou fazer um fillet múltiplo aqui. F Enter, M Enter, linha de dentro com linha de dentro, linha de fora com linha de fora. Essa linha aqui do quarto não passa para outro quarto, então eu já vou fazer um quê? Um trim. TR, Enter, seleciono a linha de corte que eu quero, no caso essa aqui, Enter de novo, corto o que eu não quero que passe. Então eu já tenho aqui essa parte de baixo. O quarto veio para cá, então já que eu comecei aqui, já estou nessa parede, eu vou fazer o 2,40,15. O que é importante entender aqui, gente, é que essa parede aqui, ó, ela não é equivalente à parede de cima. Ó. Vocês estão vendo que aqui embaixo é 2,40 e lá em cima foi 2,50. Ela tem uma diferença aí de 10 centímetros. Então, para não confundir essa parede na hora que eu fizer o offset com a parede de baixo, eu já vou fazer logo a circulação aqui. Para quê? Para cortar esse pedacinho aqui do quarto. A nossa circulação está cotada bem aqui do lado. Ela tem 1 metro. Então, o que eu vou fazer? Um offset de 1 metro, daqui para cá, e depois um offset de 15 centímetros, que é a nossa parede. E vou cortar aqui embaixo, ó, trim, enter, selecionar essa linha de corte, o que não entra no quarto, que é esse pedaço aqui, não vai fazer parte do quarto. Agora sim eu posso fazer os meus 2,40 e depois fazer o que? Os 15 centímetros e cortar esse pedaço para não confundir com a parede ali em cima. Eu tenho agora a referência, né, aqui a parede do quarto, ó, que dá para circulação. Então vou fazer agora offset 2,40 e depois um offset de 15, que é a parede. Então como a gente está vendo aqui, ó, eu posso fazer o fillet agora, não tendo interferência nenhuma lá na parede lá em cima. Ó, fillet múltiplo, parede de dentro, de fora, né? Linha de dentro, linha de dentro, linha de fora, linha de fora. Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, ó, porque o quarto ele entra aqui. Ó. Então vem para cá, vem para cá. O que eu tenho que saber agora? Quanto é que é essa entrada aqui? Ó? Ele tem um monte de cota tal aqui que ele não está me dizendo a cota exata dessa entrada. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui para cima, ó, porque se eu começar a descer o desenho aqui de cima, eu vou acabar chegando nessa medidazinha aqui, ó, de 1,35, que ele pega todinha essa parte aqui. Como já tem aqui, ó, 1,35, 15, eu posso fazer o quê? Ou eu faço uma linha para cá, faço um offset dela de 15 centímetros e depois faço o offset 1,35 para cá e depois offset 0,15. Pode ser dessa maneira. Outra maneira que você pode fazer, com essa linha aqui de dentro, ó, offset de 1,35 dessa linha de dentro aqui
e depois um offset de 0,15 para cá. E você vai fazer o que? Mover essa linha desse ponto para esse ponto aqui perpendicular. Eu fiz a mesma coisa, só que eu não tive que desenhar duas linhas aqui em cima para depois ter que apagar. O que eu faço agora? Um offset de 2,55. Um offset 2,55 para cá. Depois um offset de 0,15 para cá. Tenho que ver que essa parede ela encosta lá no outro lado, então eu vou fazer um comando extends. É X, Enter, Enter, e vou mandar estender até lá. Não sei ainda qual o tamanho dessa paredezinha até lá. Ó. Aqui não está me dizendo, então beleza, não vou nem me preocupar com isso agora. O que eu vou fazer é o quê? Vou passar lá para cima onde estava terminou o nosso banheiro, e vou fazer agora esse offset ó, de 2,45,15. Offset 2,45 para cá, depois um offset de 0,15. Outra coisa que eu poderia ter feito, ó, vocês estão vendo que eu fiz o offset, mas essa parede aqui de baixo, ela é equivalente à parede lá de cima. Então, em vez de fazer o offset, eu posso fazer um extends, é X, Enter, Enter, mandar isso subir até aqui, onde vai ter a nossa portazinha. Ó. Como eu estou vendo que isso aqui ele vai fechar, ó, eu já vou fazer um fillet para não confundir depois, né, e esquecer de colocar esse dente aqui. Ó. Então, vou fazer o fillet múltiplo, linha de dentro com linha de dentro, linha de fora com linha de fora. Então, eu já fiz aqui essa partezinha aqui, ó, toda reservada. E a mesma coisa eu vou fazer agora. Vou fazer o que aqui agora? Fazer um offset desse 1,40, nem 1,45, né? 1,45 mais 35 vai dar o que? 1,80, né? Então eu vou fazer um offset de 1,80 para cá e depois um offset de 0,15 aqui. Vou fazer a linhazinha aqui em cima. Vou fazer o que? O offset de 0,15 para baixo e depois faço um offset de 75. Ó. 0,75 para cá, 0,15 novamente, que é a parede aqui embaixo. Posso deletar isso aqui em cima, foi só de referência. E agora eu posso fechar aqui também, ó, que é essa quinazinha aqui que está fechando. Fillet múltiplo, linha de dentro com linha de dentro, linha de fora com linha de fora. Agora eu começo a ter que desenhar o que tem aqui dentro da cozinha. Ó. Eu estou vendo que eu tenho um espaço de 80 centímetros aqui, que é a entrada da cozinha. Então, para evitar problema, o que eu vou fazer? Vou fechar. Ó. Vou colocar logo o espaço aqui. Só que a gente tem que ver que o espaço, ó, ele completa aqui até o final da parede. Eu não consigo fazer esse offset aqui agora. Então, eu vou fazer o offset de 80. Eu não tenho aquele completo, né? Mas eu vou fazer o offset de 80 e depois estender, ó, é X, Enter, Enter, estender aquela linha até o finalzinho da parede, para ficar aqui, ó, tamanho da bancada, direitinho. Depois que eu vi aqui o 80 de espaço, eu tenho 1,5 m de bancada até começar a ter parede de novo. Então, vou lá, offset de 1,50, daqui para baixo. Então, daqui, ó, até aqui em cima, eu não tenho parede. Ó. Desse ponto até esse ponto aqui em cima eu não vou ter parede. Então eu vou fazer o que? É X, Enter, Enter. Vou estender isso até lá. Faço um trim, Enter, um Enter só e seleciono essa linha como linha de corte e essa linha como linha de corte. E dou Enter novamente. Corto essa parte onde não vai ter parede. Ó. Tranquilo, então essa parte não tem parede. Corto aqui agora. Um pedacinho que não tem, isso aqui é só para marcação que vai ter a minha bancada, então eu completo aqui, depois eu troco isso aqui para Layer Layout e vou continuar. Depois do 1,50 eu tenho 57 centímetros e eu tenho essa paredezinha aqui divisória. Então eu vou fazer uma linha aqui, completa mesmo, não tem problema, e vou mover 0,57 para baixo, que é o espaço que eu tenho daqui da parede até eu começar essa divisória. E ela tem 5 centímetros. Então, vou fazer um offset, 0,05, daqui para cá. Qual o tamanho dessa parede? Ela tem 35 mais 75. Então, ela tem quanto? Ela tem 80 aqui, né? Eu passo 5 para cá, mais os 30, ela vai ter 1,10 m. Então, essa passagem é 1,10 m, ou você pode fazer desse espaço para cá um offset 70, tanto faz.
Eu vou fazer aqui o offset 70. Offset.7 daqui para cá. Faço um trim, Enter novamente, seleciono o que eu quero que seja linha de corte, Enter de novo, corta aqui o que eu não quero, faça parte. Essa paredezinha a gente costuma deixar ela sendo o quê? Esquadria. Então já vou deixar ela aqui sendo esquadria e vou passar essas duas logo aqui para Layer Layout. Só para depois não esquecer. O que é que eu tenho mais? Ó? Agora para baixo aqui eu tenho 1,53, 1,53, depois 15 centímetros. Então vamos lá. Offset de 1,53 daqui para baixo e depois 0,15 aqui para cá. Vou passar aqui para ler esquadria, para ler parede, fillet múltiplo e vou fechar aqui a paredezinha aqui embaixo. Vou completar aqui com a bancada ela tem o que? 15 mais 30, 50 centímetros, offset de 50 e faço um extend, X, Enter, Enter, até ela descer até a paredezinha ali, ó. Trim, Enter, Enter, corta aqui o pedacinho da bancada. Então eu tenho aqui de parede, ó, tenho todas as paredes feitas. Como eu terminei aqui parede, o que eu vou fazer agora? Limpar as conexões das paredes. Então faço um trim, Enter, Enter e saio limpando conexões aqui, ó. Onde tiver conexão, eu vou limpando a conexão dessas paredes. Aqui tem conexão, aqui, ó. Nós temos essas aqui. Onde tiver conexão, você vai e limpa essa conexão, para ficar bem organizadinho o seu projeto. Então pronto, ó, as paredes terminadas, todas as conexões limpas, né, tudo direitinho. Agora eu vou começar a abrir vão de porta e abrir vão das janelas baixas. Lembrando que janela alta não abre vão na parede, só portas e janelas baixas. Então vamos lá. Vou começar pelas portas. Eu tenho uma porta aqui que é a P1. Aqui do lado nós temos o quadro de esquadria aqui para esse exercício. P1 tem 80 centímetros, P2 tem 70 e P3 tem 60. Então eu tenho aqui 80 centímetros na entrada do apartamento, 70 centímetros na entrada dos quartos e 60 na entrada dos banheiros. Então como eu já sei aqui, já vi onde é que está, eu vou fazer o quê? Marco a boneca que é de 10 centímetros, ó. Então faço uma linha aqui, vou mover o valor da boneca, 10 centímetros, e depois faço um offset no valor do vão da porta, que vai ter nesse local, no caso, 0,80 aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui nos quartos, ó, faço a linha, vou mover 10 centímetros, fazer o offset agora de 70 centímetros, mesma coisa aqui na outra porta, faço a linhazinha aqui no cantinho da parede, vou mover o tamanho da boneca, 10 centímetros, e faço um offset de 70. Nos banheiros a mesma coisa, faço a linha aqui, ó, continuando a parede, vou mover 10 centímetros da boneca e vou fazer um offset de 60 centímetros agora, não 70, 60. E a mesma coisa aqui do outro lado, que é a outra porta do banheiro. Fiz a linha, vou mover a linha 10 centímetros e vou fazer o offset de 60 centímetros. Feito isso, ó, você marcou o local das portas, você vai fazer um trim, Enter, Enter, então TR, Enter, Enter, e corta aqui, ó, seleciona as linhas dentro desses vãos para abrir o vão da porta. Então nós temos agora todos os vãos das portas abertos. Vou agora para as janelas. Nós temos janela 1 nos 2 quartos, então janela 1 ele tem 1,5 m, janela 2, 2 metros, janela 3, 1,80 m e janela 4, 80 centímetros. Então nós estamos aqui, ó, janela 1 são as dos quartos, janela baixa. Janela 2 é aqui, que é de 2 metros, a da sala. Janela 3, 1,80, que é justamente o espaço. 1,80 é? A janela 3 aí que está com a medida errada. Acho que era de outro projeto que eu tinha pego e coloquei aqui. Essa janela aqui ela vai ficar com... Ah não, tá certo, desculpe. É porque aqui é 1,45 mais 35, tá certo. 1,80 aqui, que é o espaço completo aqui da nosso vão aqui da cozinha e serviço. E aqui em cima a janela 4 são janelas altas, a gente só vai marcar, não vai abrir o vão, né? Tá vendo aqui que continua a parede, ó, essa layer mais grossa é a layer de parede.
Então a gente vai só marcar aqui de 80 centímetros e 80 centímetros. Todas as plantas, ó, todas as janelas nessa planta, elas estão marcadas no meio das paredes. Então aqui está marcada no midpoint, aqui está marcado no midpoint, então é só fazer uma linha no meio e fazer o offset metade da janela para um lado, metade da janela para o outro. Então o J1 nós temos 1,50, então é só a gente fazer o que? Faz uma linhazinha aqui no meio e faz um offset de 0,75 para cada lado. Para cá, para cá. Feito isso, eu já vou fazer o que? Copiar isso aqui, como a janela do quarto aqui é igual, eu copio do midpoint daqui para o midpoint do quarto, para não ter que fazer de novo, porque a janela não é do mesmo tamanho, e depois deleto essa linha de referência. Janela da sala tem 2 metros, então eu vou fazer aqui midpoint, faço offset de 1 para cada lado. 1 para cá, 1 para cá. Apago a linha de referência. Essa aqui, como é o vão completo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um extend, é X, Enter, Enter, estender essas duas paredes e vou fazer um trim, Enter, Enter, para cortar a ligação aqui, que tem essa parede. E vou deletar a parede de dentro. Por quê? Porque aqui vai ser só esquadria. Como a gente está vendo lá, é só esquadria, a parede vai até fora aqui, e dentro só tem esquadria. Então beleza, aqui está marcado direitinho. Terminando as janelas baixas, trim, Enter, Enter, corta, mesma coisa que fez com a porta, corta as linhas dentro das janelas, para não ter linha de parede. E nós vamos marcar aqui agora as janelas altas, midpoint, offset de 40 centímetros para cada lado. Como a janela tem 80, faço a mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Seleciono as linhas de fora, comando copy, midpoint aqui, para o midpoint do outro banheiro. Deleto só a linha de referência aqui no meio. Janela alta não corta parede, galera. Não se esqueçam disso. Janela alta não tem vão aqui na parede. Só vai ter o que? A projeção dentro. Então ela vai ficar dessa maneira aqui, diferente da janela baixa. Então feito isso, eu não preciso mais agora aqui da minha planta. O que eu vou fazer? Eu vou minimizar isso aqui, maximizar só o AutoCAD. E eu vou começar agora a colocar portas, janelas baixas e janelas altas aqui no meu projeto. Para colocar a porta, eu vou utilizar o comando Design Center. DC, Enter. E eu vou fazer o que? Vai abrir essa janelinha. Vou arrastar, clico aqui nessa parte cinza escura aqui com o botão esquerdo seguro. E arrasto aqui até encostar na lateral do AutoCAD. Para fixar ela aqui, para ela não ficar em cima do meu desenho. E eu vou achar agora onde foi que eu salvei aquelas portas, que foi lá nos meus documentos, né? Então vou lá, documentos, não sei nem se foi nesses documentos aqui, porque tem 3 HDs aqui no meu computador, deixa eu só ver aqui. Documentos and Settings, não foi, então vou ter que entrar aqui em usuários, Fernando Ineco, documentos, acho que foi aqui, vamos ver aqui se está aqui. Pronto, então as 3 portas aqui, Então eu tenho lá a porta de 80, a porta de 70 e a porta de 60. Como é que eu faço isso, gente? Prestem atenção aqui. Eu vou até desenhar aqui para vocês poderem ver direitinho. Vou fazer aqui um desenho aqui. Vou colocar aqui. Pegar um texto aqui para exemplificar melhor. Copiar isso para lá. Então vamos lá, X. Esse aqui é o eixo X, né? E vou copiar ali para o outro lado. Vai ser o eixo Y. Caramba, que Y feio. Não é um 4, isso é um Y. Na fonte City Blueprint. Então está aqui o nosso eixo X e o eixo Y. Quando eu faço a porta, essa porta aqui eu vou colocar aqui para cá. Clico com o botão esquerdo seguro, trago ela para cá. Essa porta ela foi feita aqui, se eu entrar do jeito que ela foi feita, ela vai ficar nessa posição. Então vou clicar com o botão esquerdo. Ele está me falando aqui, que o fator de escala no eixo X é 1. Daí eu aperto Enter. Fator de escala no eixo Y vai ser o mesmo do eixo X, ou seja, 1 também. Aperto Enter. E o ângulo de rotação vai ser 0. Então aperto Enter novamente.
Então o que aconteceu aqui? Ó? Vou copiar isso aqui agora para cá. O meu eixo X foi o quê? 1. E o meu eixo Y foi a mesma coisa. Foi 1, foi positivo. Ó. Então, foi 1 aqui também. Caramba. Realmente essa fonte aqui tá me deixando... Não tem nem o negocinho aqui do 1, né? Fica feio pra caramba. Mas deixa aí, não tem problema não. Então aqui, ó, foi 1 no eixo X, 1 no eixo Y. Se eu quiser trazer para cá, ó, vamos colocar aqui então. Ó, vai ser 1 no eixo Y e vai ser o que aqui no eixo X? Menos 1. Então vou marcar aqui menos 1. Aqui embaixo, ó, nós vamos ter o que? Menos 1 no eixo X e menos 1 no eixo Y. Então vou marcar aqui também menos 1 aqui no eixo Y. Do outro lado aqui nós temos a mesma coisa. Vou copiar para cá. Ah, nem preciso copiar esse, copio esse aqui de baixo, né? Nós temos menos 1 no eixo Y, mas nós temos o que? 1 no eixo X. Então sempre que você for colocar a porta, ó, é só você lembrar disso aqui. Ó. Se eu quiser colocar a porta agora nessa posição, ó, clico e seguro o botão esquerdo aqui na porta, arrasto para dentro do arquivo e solto. Se eu quero colocar a porta nessa posição aqui agora, ó, vou clicar aqui e mostrar para vocês. Ó. Se ela for nessa posição, eu tenho que fazer o que? Eixo X menos 1, é como está mostrando aí no gráfico, ó, menos 1, dou Enter. Escala no eixo Y vai ser 1, como está aí no gráfico, Enter. E o ângulo de rotação vai ser 0. Ou você pode fazer o que? Rotacionar o mouse e marcar aqui. Ó, mas vocês estão vendo aqui embaixo da minha crosshair que o ângulo está 0, 0 graus ali. Então é só você dar Enter. Se você não for modificar a angulação, é só apertar Enter. Aí, ó. Se eu quiser agora a porta aqui nessa posição aqui do quadrante, ó. Se eu quiser a porta nessa posição aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eixo X menos 1, eixo Y menos 1 e dou Enter, ó. Menos 1, Enter, menos 1, Enter, Enter de novo. Então tá lá a porta naquela posição. Se eu quiser agora a porta nessa posição aqui, ó, no meu desenho, eu tenho que fazer o que? Eixo X positivo, 1, eixo Y negativo, menos 1. Então vai ser o que? 1, Enter, menos 1, Enter e Enter de novo. Então você tem ó, as 4 posições aqui das portas. A posição original, onde é 1 e 1. Eu apaguei aqui, eu pensei que tivesse movido, eu fiz apagar. Então tá aí, ó. Onde é 1 e 1, né, a posição original. Temos essa posição aqui no segundo quadrante, que é o que? X menos 1, Y1. Terceiro quadrante, x menos 1, y menos 1. E quarto quadrante, x1 e y menos 1. Então aqui você tem todas as posições de portas que você vai precisar em projeto. Algumas delas você vai ter que rotacionar depois, né? Mas a posição, nós temos as 4 posições que vamos encontrar em projeto. Então, tendo visto isso aqui, tendo em mente esse gráfico, né? Isso aqui é bom vocês anotarem até se acostumar. Mas aí eu sempre tenho também uma técnica para não precisar desse gráfico aqui, ó. Como é que eu faço? Eu vou colocar a porta de 80 aqui. Clico e seguro com o botão esquerdo, arrasto aqui para dentro e solto. Clico agora com o botão esquerdo onde vai ser a dobradiça da porta. No caso, a dobradiça da porta é essa partezinha aqui interna. Cliquei com o botão esquerdo. Eu coloco a porta na posição original que ela foi feita, ó. Só mexo o mouse para ela ficar na posição original, pode ficar qualquer tamanho, não tem problema. E eu vejo o que eu tenho que fazer, ó. Eu tenho que fazer o quê? O meu eixo X vai ficar a mesma coisa, mas eu tenho que negativar o eixo Y. Então o que vai ser? X vai ser 1, dou Enter, e o Y, como eu passei para o lado negativo, vai ser o quê? Menos 1, dou Enter, e a rotação, o ângulo 0, Enter de novo. Tá aí a minha porta. Vou fazer aqui agora aqui no quarto, ó. Quadro 70, ó. Clico aqui na porta 70, clico com o botão esquerdo, seguro, solto aqui dentro. Ó. Marco onde vai ser a dobradiça, arrasta aqui na posição que ela foi feita, ó, e depois eu faço, ó, negativei o eixo X, negativei o eixo Y. Então vai ser menos 1, menos 1.
menos 1, Enter, menos 1, Enter, Enter de novo. Essa aqui agora, ó, ela não está na posição de nenhuma dessas portas. Então vamos ver o que eu vou ter que fazer. Ó. Clico com o botão esquerdo seguro, solto aqui, marco a dobradiça. Ó. Olha o que está acontecendo nessa porta. Ó. Ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que fazer isso aqui, ó, negativar o eixo X e depois rotacionar para ela ficar na posição correta. Então vai ser o quê? Ó? X menos 1, Y1 e depois eu tenho que marcar a rotação. Então x menos 1, Enter, Y1, Enter e depois eu só mexo o mouse ó, até ter... Opa, fiz para o lado errado. Vou colocar aqui de novo. Ela tem que fazer isso aqui. Ela tem só que rotacionar. Eu estava fazendo tudo errado aqui. Ela vai ter que estar na posição normal e rotacionar para cair para cá, né? Então eu vou colocar ó, Enter, Enter e marco a rotação. Então agora está certo. Então nós temos aí a porta, né? Só feito o quê? Rotacionando aqui por último. Ela não está naquela posição de nenhuma aqui das duas quadrantes, mas ela consegue rotacionar para ficar nessa posição. Então essa porta aqui no caso é a porta original, rotacionada aqui em 90 graus, né? Lá do banheiro aqui agora como é que a gente vai fazer? Seleciona a porta de 60, clica, segura, né? Arrasta, solta aqui dentro do projeto. Marcou, ó, ela é a posição original, Enter, Enter, Enter. Clica e segura, arrasta aqui para dentro. O que eu tenho que fazer com essa aqui? Ó? Marquei a dobradiça, eu tenho que negativar o eixo X. Enter, 1, Enter, Enter de novo. Então é bem simples. Depois que você pega o jeito desse quadrante aqui, ó, desses 4 quadrantes, a posição das portas, você se acostuma a fazer bem rapidinho. Depois que eu coloquei as portas, vou colocar as janelas. Então para a janela, eu venho aqui no meu template, eu vou pegar as janelas baixas, copio aqui tudo, ó. Selecionei aqui tudo, porque minhas janelas estão na horizontal, ó. Então peguei a janelinha da horizontal, seleciono o comando Copy, CO Enter, seleciono aqui com o botão esquerdo o ponto de base, sempre uma das duas pontas aqui, ó, da janela, né? Então selecionei aqui com ponto de base e vou copiar as janelas agora para um pontozinho aqui, copiando as janelas para o ponto que eu quero que elas fiquem fixas ali na parede. Ó. Terminei, aperto o ESC para sair do comando Copy e agora é só utilizar o comando Extend, né? É X, Enter, Enter, seleciona só as pontas das janelas. Ó. Seleciona a ponta aqui, seleciona a ponta aqui, seleciona a ponta aqui. Então, terminamos as nossas janelas baixas. Para a janela alta agora, como nós temos janela alta só na horizontal também, eu venho aqui no arquivo template, né, nas janelinhas do template lá, seleciono só a parte de dentro agora, comando Copy de novo, e agora pego uma das duas pontas de fora como referência, ó, no ponto de base. Então cliquei aqui, mas eu só estou levando ó, as duas de dentro. É só para pegar como ponto de base, para onde eu vou copiar. Ó. Copiei para cá, copiei para cá. Mesma coisa, comando Extend, é X, Enter, Enter. Aproximo aqui, seleciono aqui as duas. E agora eu tenho que colocar essas laterais em projeção também. Como é que eu faço isso? Posso utilizar o comando Match Prop. MA, que ele vai copiar propriedades, né? MA Enter, seleciono a propriedade aqui da layer projeção e copio para as layers aqui, para as linhazinhas na lateral. Então as linhas agora na lateral passaram a ser o que? Projeção. Então aí eu já tenho aqui, ó, portas, ó, parede, portas, janela baixa, janela alta. O que é que eu tenho que fazer agora? Trazer o texto para colocar o nome dos ambientes e trazer o que? Depois colocar as minhas cotas. Vou voltar aqui no PDF, até maximizar aqui, para a gente ver ó, que essa planta ela está numa escala de 1:50. Ó. A gente está vendo aqui embaixo que a escala está 1:50. Então tudo que eu for utilizar nessa planta, texto e cota, devem ser da escala 1:50. Então eu vou pegar aqui o textozinho ó, da escala 1:50, comando Copy, clico aqui no meio dele, desligo o orto para facilitar a cópia e agora eu copio para todos os ambientes. Ó. Vou copiar uma para cá e saio copiando para os meus ambientes. E depois eu vou fazer o que?
nomear os ambientes. Para nomear, clico 2 vezes para editar e vou colocar o que? Serviço, tudo com letra maiúscula, né? Serviço. Aqui em cima, cozinha. Aqui é a nossa sala de estar, né? Sala de estar. Circulação. E o nosso WC. Vou até copiar isso aqui, né? Ctrl C. Vou colar aqui. Deixa eu ver. Vamos ter que escrever de novo. Aqui nós temos nosso quarto 01. E aqui nós temos a nossa suíte master. Então tudo eu estou utilizando o que é o texto 1:50. Então já coloquei, daqui a pouco a gente vai calcular a área. Então o que eu faço para calcular a área? Vou passar aqui para ler a área, para vocês verem direitinho. Vou fechar aqui logo o Design Center, que eu não preciso mais dele. Para calcular a área, eu desligo a Layer Esquadria aqui primeiro. Vou desligar a Layer Esquadria. Então abro aqui, desliguei aqui na lâmpadazinha, ó, Turn On or Off, né? Vou desligar a Layer Esquadria. O que eu fiz aqui desligando a Layer Esquadria? Eu vou marcar aqui a divisória, ó, ligar o orto de novo. Vou marcar essa divisória aqui, fazer um Node Extends. Vou marcar essa parte aqui. Eu estou fechando áreas que eu vou calcular, né, com o comando Boundary depois. Então fechei aqui, vou desligar agora a Layer Layout, ó, porque eu já fechei ali a parte que eu precisava. E agora eu vou fechar aqui toda a parte onde a porta, ó, estaria rente à parede. Tem aqui, porta do banheiro fecha aqui por dentro, então fecha a porta do banheiro. Porta do quarto aqui por dentro, ó, fecha aqui. Porta desse quarto aqui dentro e a porta do banheiro aqui dentro. Depois de fazer isso, eu vou estipular qual vai ser a minha área de circulação. Eu vou fazer uma linhazinha aqui perpendicular, ó. A área de circulação vai ser o que está aqui dentro e aqui fora vai ser a área da sala de estar e jantar. Feito isso, gente, eu vou desligar aqui o texto só para não ter nenhuma interferência, só para vocês poderem ver direitinho. Desliguei o texto aqui. E eu vou usar um comando chamado Boundary. O comando Boundary, o que ele faz? Ele cria uma área, né? Ele vai criar uma região num local fechado, formando uma polilinha, uma polyline. Então eu vou fechar, tudo tem que estar bem fechadinho. Se não tiver alguma coisa fechada, né? Se tiver alguma coisa aberta, ele vai vazar, né? E ele não vai conseguir calcular essa área, ele vai dar um erro. Então, como está tudo fechadinho aqui agora, né? Eu fechei todas as áreas aqui direitinho, eu vou entrar no comando Boundary. BO Enter. Como aqui o pick point já está selecionado, está azulzinho, ele vai criar, ele vai pegar um ponto, vai transformar numa polyline, vai fazer o que? Um island detection, ou seja, vai pegar uma ilha, né, detectar uma ilha fechada e vai fazer o que? Criar um objeto polyline. Como isso aqui já está azul, é só apertar Enter de novo, ó, que ele marca aquele ponto. E que ponto é esse que eu tenho que marcar? Um ponto interno de cada areazinha dessa que eu quero calcular, ó. Eu quero criar essa ilha. Então clico no ponto interno aqui, em cada partezinha que eu quero criar essa ilha. Cada cômodo da casa eu clico e crio essa ilhazinha, depois no final apertando Enter novamente. Quando eu aperto Enter novamente, ó, ele criou aqui, ó, várias ilhazinhas, que são as polylines, marcadas aqui do tamanho do nosso ambiente. Por que a gente faz com esse boundary e não com o comando AA, que é o comando área do AutoCAD? Porque esse boundary, vocês viram o que eu fiz, né? Marquei aqui tudinho e agora eu posso fazer uma listagem, né? Fazer um comando list dessas áreas. LI, Enter, e ele aparece aqui, ó, o que? Uma das propriedades dessa polilinha é a sua área. Outra coisa que eu posso fazer é eu dar um clique duplo e posso vir aqui, né? É até mais fácil abrir aqui deixa eu ver aqui o nomezinho, é o Quick, tá aqui, Quick Properties. Se eu deixar o Quick Properties ligado e eu clicar aqui, ele vai começar a me dar propriedades aqui da minha polyline. Se eu deixar marcada essa polyline aqui, eu posso ver o que? Propriedades depois, entrar aqui no User Interface,
Posso deixar marcada aqui a tabela aqui de propriedades e ficar vendo a área pela propriedade. Vou descartar aqui o save, né, que eu gosto de utilizar com o comando list. Com o comando list, clicou na polyline, deixa eu desligar aqui o Quick Properties. Clicou na polyline, LI, Enter. Então ele fez lá, ó, a áreazinha 284. Aqui em cima aqui, ó, fizer um list. Área 551. Deixa eu só ver um negocinho aqui na minha. A área está saindo diferente aqui, porque eu não contei com essa parezinha. Eu contei com a linha aqui um pouco mais acima. Então, por isso que está saindo a área diferente aqui no meu desenho. Se eu quisesse, era só deletar essas duas regiões. Voltar aqui a minha layer esquadria, né? Isso, marcar primeiro aqui embaixo. Então, só verificando aqui. Pronto, tá o 53 direitinho. E agora eu desligo a esquadria de novo para marcar agora o boundary aqui. Pronto. Então agora tá lá o 275, agora tá certinho, que era só aquela paredezinha que estava dando erro, e 560 aqui tudo correto. Então o que eu faço? Faço essas marcações, volto agora, eu ligo as minhas layers, né? Vou ligar aqui minhas layers de novo, principalmente a texto. Por quê? Porque agora eu vou pegar aqui, ó, entra aqui, list, copio aqui essa área, Ctrl C, vem aqui, edito, ó, Ctrl V, minha áreazinha. Seleciono essa list, seleciono aqui o que eu quero, Ctrl C, clico duas vezes aqui na área e edito, Ctrl V para colar essa área. E eu faço isso, ó, na casa inteira bem rapidinho. Eu não preciso ficar fazendo o comando área, né, direto, pegando ponto por ponto, que às vezes é bem chato fazer o comando AA. Eu só vou clicando no ambiente, LI Enter. Como os banheiros são iguais, as duas áreas são iguais também, né? Então eu vou só fazer o que? Copiar essa aqui. E ela vai ser a mesma do outro banheiro. A medida dos banheiros são iguais. Circulação, comando list, 285. Seleciono o que eu quero, Ctrl C. Vou aqui para o AutoCAD, clico duas vezes. Apago esse 000, Ctrl V. Mesma coisa aqui no quarto. Comando list, 792. Ctrl C. Apago o que eu não quero. Ctrl V para colar. E no último aqui, na Suite Master, list 871, Ctrl C. Volto aqui para o CAD. Ctrl V. Pronto, então terminei de colocar aqui a área de tudinho. O que eu faço? Eu coloco em outra layer, vou colocar aqui na layer 0 e vou congelar aqui nesse solzinho, ó, vou congelar a layer área. Ela existe aqui ainda, só que ela não está aparecendo mais. E depois disso, eu organizo o texto aqui da área, né? Deixo ele um pouco mais centralizado com o nome do ambiente. Posso até centralizar um pouco aqui, só para organizar, né? Só por questão de organização do seu projeto. Faço aqui de rapidinho, só mover, né? Vou ver aqui. Pronto, então nossos textos agora estão mais centralizados. A última coisa que falta para fazer agora é a nossa cota. Então vou colocar na layer cotas. Seleciono a escala que eu quero fazer a cota, ó, aqui está em 1 para 1, eu vou selecionar a escala 1 para 50, que é a escala que eu estou fazendo tudo aqui de configuração nessa planta, e agora eu vou começar a cotar, vou começar a cotar aqui de cima, da nossa direita para a esquerda. Dimension linear, DLI, Enter, primeiro ponto, sempre o primeiro ponto na direita, se eu for cotar da direita para a esquerda, né? Primeiro ponto à direita e o primeiro ponto no caminho que eu quero, no caso, para a esquerda. Então, o primeiro ponto aqui, depois o primeiro ponto à esquerda é a parede. Marco aqui onde eu quero colocar a minha cota e continuo a linha de cota. Ó. Dimension Continue, DCO
Enter. Então é só continuar, marcar o parede, parede de novo, parede aqui mais uma vez, marco aqui a bancada e a parede aqui no final. O bom da cota, gente, é que você realmente sabe se você está fazendo certo ou errado o desenho, né? Porque na hora que você for começar a cotar, você vai ver se as medidas estão batendo com a medida do desenho ou não. Então vou agora cotar aqui na lateral, de cima para baixo. Dimension linear, DL Enter, de cima para baixo. Marco aqui o primeiro ponto. Dimension Continue, DCO, Enter. Marco aqui. Os 3 e 6. 15 centímetros. 15 centímetros da parede. Terminado, vou marcar aqui um Dimension linear com a cota completa. Agora vou aqui de baixo, da direita para a esquerda, Dimension linear. Marco aqui os 15 centímetros. Dimension Continue. Não lembro se eu marquei isso, acho que não marca aqui, né? Marca só aqui a parede, na cota do PDF. 2,50, depois 2,40. Aqui. Nós temos o tamanho aqui da bancada e esse tamanho. Pronto. Terminado aqui, vamos agora fazer uma cota cotando essa parte central e uma cota cotando essa parte aqui, ó. A cota que está mais adentro do desenho, ela sempre vem primeiro. Sempre nessa ordem de saída do desenho, né? A primeira cota é que está mais adentro, a segunda cota vai saindo, né? Empurrando aqui no sentido que eu estou mexendo aqui a crossela. Então, como eu vou cotar essa parte, é a primeira, se eu cotasse aqui seria a segunda, cotasse aqui seria a terceira e a geral a quarta linha de cota. Então vamos lá, Dimension linear, lá de cima para baixo. Ó. Aqui, marquei onde eu quero a cota, Dimension Continue. Como eu vou cotar essa parte aqui, vai vir lá primeiro aqui, ó, banheiro, circulação, parede. Vou cotar isso aqui também, ó. E aqui. Ó, terminei, agora eu vou fazer a segunda linha de cota, cotando aqui por dentro da cozinha, ó. Dimension linear, mesmo lugar. Lembrando também que as linhas de cota são contínuas e completas no projeto. Mesmo que você repita a linha de cota, ela tem que ser completa. Você não pode terminar uma linha de cota, né, pela metade. Dimension Continue, ó, ela vai vir aqui. O espaço que eu tenho até a bancada, onde tem parede. Tamanhozinho aqui da paredezinha. E aqui, agora eu tenho que fazer o que é a cota geral. Dimension linear, de cima até embaixo. Como eu fiz lá do outro lado, eu posso decidir, posso deixar só desse lado e ficar só duas linhas de cota aqui. Então fica duas em cima, uma aqui embaixo, duas na lateral direita e duas na lateral esquerda. Então está aí finalizada a nossa planta baixa. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês revisem. Eu vou deixar o arquivo, né, para vocês treinarem. Tentem assistir a aula uma vez, façam uma vez a planta sozinhos, assistam depois de novo a videoaula. Tentem fazer essa planta até vocês estarem confortáveis, né, com os comandos, que fique assim, um processo tranquilo de você fazer a planta, não seja uma coisa que você tem que ficar tentando lembrar comando toda hora. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Tem a nossa fanpage lá, prof.fernandoineco. Vou deixar o link aí também para vocês, que é a minha fanpage lá no Facebook. Então se inscrevam, passe esse canal para os seus amigos, passe para o pessoal que está aí trabalhando já, para o pessoal que está estudando, se você já está na faculdade aí. E lembrando que qualquer dúvida, só perguntar que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês e responder aí as dúvidas do pessoal. No mais, um grande abraço e ótimos estudos aí para todos. Então essa foi mais uma videoaula aí no nosso canal de AutoCAD. Até mais!